Bem, nesta aula vamos ver um outro código, o código de Shannon Fanon Elias. A ideia dele é usar a distribuição cumulativa para calcular os bits das palavras. Nós vamos ver como é que a gente calcula, né? A gente vai usar a distribuição cumulativa, vai fazer a conversão para binário dos valores. E a gente vai ver como é que a gente pode utilizar isso para criar um código que seja um código de prefixo. Embora não seja um código ótimo, é interessante a gente ver esse código agora, né? Mesmo já tendo visto o código de Huffman, porque ele vai dar um prelúdio para a codificação aritmética que a gente verá em seguida. Então a gente precisa conhecer a distribuição P. E se tiver algum símbolo com probabilidade zero, ele pode ser removido sem problema. Então a ideia é a gente vai criar aí a função cumulativa f. Então, olhando aí o que a função faz, né? Ela está fazendo o valor cumulativo, então somatório de probabilidade, né, para todo x menor do que o a, menor ou igual a a. Então, supõe aqui nosso exemplo com 4 símbolos, 1, 2, 3 e 4. Então, a cumulativa até antes do 1 é 0. Na hora que chega no 1, então, como é menor ou igual, na hora que chega no 1, já pula para o valor P de 1. E de 1 até 2 não tem nenhum símbolo, então continua constante. Então, o cumulativo não acumula mais nada, não tem nada para acumular. Na hora que chega no próximo símbolo, em 2, então ele dá um salto do tamanho P de 2. Agora a gente somou o P de 2 a mais nesse somatório. E então a gente chegou aqui no valor P de 1 mais P de 2. E assim por diante. E vamos definir também essa função f barra, que nada mais é que a cumulativa menos meio de P. Ou, se a gente fizer a acumulativa sem considerar o igual aqui, e depois somar um meio de P. Ou seja, na hora que a gente chegar no ponto onde tem o símbolo, ao invés de somar a probabilidade inteira do símbolo, a gente soma só meio. Então, a gente pode ver dessa forma, ou então como isso aqui. Então é a mesma coisa que o anterior, só que porém, na hora que chega no onde está o símbolo, a gente soma só metade daquele P. Então aqui a gente somava era P de 1, agora a gente soma só meio de P de 1 aqui. Aqui no 2 a gente somava mais um P de 2, a gente soma mais meio P de 2, etc. Então esse f de barra, se a gente verificar aqui onde ocorrem os nossos símbolos, a gente vê que o valor dele está sempre entre o f de x menos 1 e o f de x. O f de x aqui nesse ponto seria aqui, né? E o f de x menos 1 seria aqui embaixo no zero. E aqui a mesma coisa, no próximo ponto, o f barra está aqui, o f de x estaria aqui e o f de x menos 1 estaria nesse nível aqui. Então o f barra está sempre entre o f de x e o f de x menos 1. E a gente pode ver também se a gente pegar dois símbolos, são um símbolo A e um símbolo B. O f deles vai ser distinto, já que todos os p's a gente tirou, os que eventualmente fossem iguais a zeros, eles não servem para nada. Então a gente pode tirar eles e ficar só com aqueles que têm probabilidade maior do que zero. Então, toda vez que a gente, para todo símbolo que a gente analisar, o f dele, o f de um A e o f de B, se o A e B são diferentes, então eles são diferentes, já que o A é diferente de B. E isso vai implicar também, se a gente ir analisando quem que é o f barra, a gente vê também que também são diferentes. A forma como a gente definiu o f barra em função do f, mostra pra gente que se o FA é diferente do FB, o f barra de A também vai ser diferente do f barra de B. Bem, depois a gente vai ver também que a gente pode utilizar esse f barra como um código não singular para codificar um determinado A. Da forma que a gente viu
quando a gente fez a demonstração do Craft infinito, o que a gente fez é a gente pegou e associou, né, aqueles intervalos, valores, para cada valor a gente associou um intervalo. Então a ideia é que a gente vai também associar esse f barra para cada símbolo um determinado valor fracionário e assim vai ter um intervalo também associado. E aí a gente vai fazer uma expansão binária desse valor fracionário. E essa expansão binária vai ser utilizada para codificar cada um dos símbolos. Bem, se a gente fizesse simplesmente isso, né, converter um número, né, a parte após a vírgula do número, a parte fracionária, em uma fração binária, né, pode ser, né, que nessa conversão, para representar na forma binária, a gente precisa de uma sequência infinita, né, de bits. Então o que a gente vai fazer é truncar essa sequência. Então a gente vai truncar a sequência que representa esse f barra com L bits. Aí a gente vai representar isso dessa forma. Nós vamos, não é arredondar para, é tipo um arredondar para baixo, né? Só que fixando pelo número de bits. Então nós vamos desprezar os bits após o Lésimo bit. Então, por exemplo, né, se L igual a 4, o f bar for algo assim, aí a gente vai ficar apenas com os 4 primeiros bits, desprezar o resto. Então a gente tem que definir, né, saber qual que é o L mínimo para que a decodificação seja unívoca ou seja preservada. Se a gente utilizar o f bar sem trocar, a decodificação vai ser unívoca, mas a gente teria que, em alguns casos, ter uma sequência infinita de bits. Como a gente não quer isso, a gente vai tentar truncar. Então, qual que é o SL que a gente pode utilizar para truncar sem perder a característica da decodificação ser unívoca? Então, para saber isso, vamos analisar aqui, né, a diferença do f barra e o f barra truncado. Como a gente está truncando com L bits, essa diferença vai ser menor que 2 elevado a menos L. Então lembrando que na representação binária, né, então o 0.1, então esse 1 significa meio, né? Vou colocar 2 a menos 1. 2 a menos 1. 0.01 é 2 a menos 2. E assim por diante, né? 0.001, 2 a menos 3, etc. Então, vamos supor que se eu mantiver 3 bits, L igual a 3, então o meu último bit, o valor dele é esse aqui. Então, o que vem depois é menor do que isso aqui. Então, isso é simples, né? Então, ali para exemplificar, também tem um outro exemplo, né? Então, supõe ali que o L é igual a 4. E a gente tem uma sequência binária. Então esse x aqui e esse x é para identificar que é qualquer coisa. Pode ser 0, 1, não importa. O que importa é a gente vai truncar com 4 bits. Então na hora que truncar com 4 bits, né, seria como? Vou desprezar esses bits. Então é como se fosse colocar 0 no lugar, né? Então esse número truncado fica só essa parcela aqui, esses 4 primeiros bits. A diferença entre os dois é esse aqui. Esse aqui, né, a partir da quinta posição. Tem esse espaço aqui só para falar que, para mostrar, né, que tem os 4 bits, mas na verdade é tudo uma sequência só, né, junto. Então, esse valor aqui, né, que é a diferença, ele é menor do que esse número, que é o 2 elevado a menos L, né, o L o L ali é a posição, né, onde está o último 1, né, o último bit que foi preservado, né. Então agora vamos considerar o L como sendo esse valor. Vamos chamar o L como sendo isso. E vamos ver quanto que dá o 2 elevado a menos L. 2 elevado a menos L, então esse 1, né, vai virar esse meio, né? E fica o 2 elevado a menos essa parcela que restou, né? E agora então a gente tem o exponencial, aqui tem um menos, né, negativo. E se a gente truncar, então a gente está pegando um valor maior do que o que está aqui.
Então, se eu tirar o truncamento, a gente vai ter menor ou igual aqui, já que o expoente ali é negativo. E agora a gente pode utilizar, né, que o 2 elevado a log disso aqui é o P, né, o próprio P. Então dá o P sobre 2. E o P sobre 2 é exatamente a diferença do F barra com o Fx menos 1. Né? Quando a gente definiu o F barra em função do Fx, a gente escreveu justamente isso aí. Ó. Então a diferença dos dois é o meio de P. Então tá, beleza. Colocamos aqui que o meio de P é igual a F barra menos Fx menos 1. E agora vamos juntar, né? A gente viu que esse aqui é menor ou igual que aquilo ali, e viu que agora esse 2 menos L é menor ou igual que essa outra parte aqui. Então a gente pode agora escrever isso aqui, juntando os dois. Né? Então o 2 elevado a menos L vai estar entre o F barra menos F barra truncado e o F barra e o Fx menos 1. E como a gente tem esse termo igual dos dois lados, então a gente pode concluir que o F barra truncado é maior do que o Fx menos 1. Então a gente tinha que o F barra estava entre o Fx e o Fx menos 1. E agora, né, o F barra truncado, né, ele vai ser maior do que o Fx menos 1. E como ele é truncado, ele é menor ou igual ao F barra. Né? Então a gente pode escrever isso aqui. Então o F barra, que a gente falou que poderia ser utilizado para uma representação unívoca dos símbolos, por estar entre o Fx menos 1 e o Fx, se a gente truncar ele com L bits, obtendo o F barra truncado, então a gente também vai poder utilizar esse F barra truncado para ser uma representação unívoca dos símbolos, uma vez que ele também está entre Fx e Fx menos 1. Então isso significa que esse número de bits será suficiente para representar de forma unívoca, né, para a gente representar de forma unívoca os nossos símbolos. Né? A gente pode representar então o valor binário do F barra truncado com esse número de bits, de forma que a gente consegue decodificar de forma unívoca. Então para cada x que a gente for codificar, esse F barra truncado com L bits vai estar em um intervalo distinto. Então se cada um dos símbolos for codificado com uma sequência que está associada a um intervalo distinto, né, e esses intervalos não têm sobreposição, então a gente consegue fazer uma codificação que tenha decodificação unívoca. Bem, a gente quer também que um código de prefixo, né? Então vamos verificar se esse código proposto, se ele é um código de prefixo. Então vamos pegar uma determinada palavra de comprimento L e ver qual que é o intervalo associado a ela. Então o intervalo começa, né, no F barra, que é dado por essa palavra, né? Então começa nesse valor aqui e termina, né, nesse mesmo valor mais o tamanho do intervalo. Então esse tamanho aqui, né, é justamente o valor, né, que dá o último bit aqui, né, que quando a gente truncou, né, a gente falou que o erro seria menor que isso aqui, né, a diferença era menor do que isso aqui. Né, ou seja, então nosso intervalo começa nesse valor e termina nesse valor mais o 1 na última posição, né, intervalo aberto. Bem, então a gente tem esse ordenamento aí, né, Fx menos 1, que é menor do que o F barra truncado, que é menor ou igual ao F barra, que é menor que o F. Então a gente pode representar isso na figura, né? Então Fx menos 1 vai estar em algum lugar aqui, que vai ter menor do que o F barra, estou colocando aqui o F barra truncado, que é menor que o F barra, que é menor do que o F. Então eles estão nessa ordem. Então o F barra truncado, que está aqui, a gente vai associar ele a um intervalo, então está aqui um intervalo, com tamanho 2 menos L. Então, como a gente tem aquela desigualdade, né, o F barra truncado
é maior do que o fx-1 e menor que o f barra, então ele vai estar em algum lugar nesse intervalo, né? Então, representando aqui a figura, né? Então ele pode estar em qualquer lugar aqui. Então, por exemplo, ele pode estar aqui também, né? Igual essa outra representação. E aí, voltando aqui nessa transparência, a gente viu que 2a menos L, que é o tamanho do intervalo associado, ele é menor ou igual a P sobre 2. Então a gente sabe, como a gente definiu o f barra como sendo o fx menos P sobre 2, a gente sabe que esse tamanho desse intervalo aqui é o P sobre 2, é o P do símbolo sobre 2. E o nosso f barra vai estar em algum lugar, né, nesse intervalo. E esse tamanho aqui desse intervalo é menor do que o P sobre 2. Então significa que esse intervalo todo, na pior das hipóteses, o desenho não está muito bom, não, na pior das hipóteses ele vai chegar até o limite aqui, né? Ele não vai passar do fx. Então esse intervalo, se a gente deslocar ele no limite, onde se ele começar aqui, na proximidade aqui do f truncado, né? Esse tamanho aqui, por ser menor do que esse, então o final do intervalo não vai passar desse f. Então isso significa que o próximo símbolo vai estar, né, se a gente continuar aqui para frente, né, o próximo símbolo, vamos supor que esse aqui seja, sei lá, para o A, aí então o próximo símbolo vai ter lá o fx aqui para o B, né? Então o próximo símbolo vai ter um intervalo também, e esse intervalo não vai se sobrepor com o intervalo desse outro aqui. Então não tem sobreposição, né, a gente vai poder ter a garantia de prefixo, a garantia de que a gente vai poder, que isso vai ter um código de prefixo, né? Então teremos aí um código de prefixo, né? Não existirão duas palavras associadas ao mesmo intervalo, os intervalos associados a cada um são disjuntos. Então é suficiente ter, né, esse comprimento L, né, esse comprimento L dessa forma, e podemos calcular o limite para o comprimento esperado. Então vamos utilizar o comprimento esperado, a formulazinha, né, o comprimento esperado, usar esse L para calcular o comprimento esperado. E como aqui a gente está tomando o teto, né, então esse valor aqui é menor ou igual, né, que o log disso aqui mais 1. Né, isso aqui é menor ou igual, né, o log de 1 sobre P mais 1. Então, utilizando isso, a gente agora escreve que isso aqui vai ser menor ou igual que entropia mais 2, né, já que tem mais 1 com mais 1, mais 2. Então, o comprimento esperado do código vai ser menor ou igual que a entropia mais 2. E aí vamos fazer um exemplo para uma determinada distribuição com esses 4 símbolos. O símbolo não importa, né? Só importa a distribuição. Vamos calcular, né, o f barra, ou seja, a acumulativa, f barra truncado, né, que é a acumulativa menos meio de P. Então a gente calcula que é acumulativa e subtrai meio de P. E aí pegar a representação, né, vamos fazer a representação binária do f barra. Né, então esse valor é 0,01, meio é 0,1, esse aqui é esse aqui, então está aqui a representação binária. E aí agora a gente vai usar, né, o L truncado como sendo que esse valor aqui, né? Então a gente calcula o L usando esse log de 1 sobre P mais 1, né? Então calcula o log de 1 sobre P mais 1 e obtém isso aqui. Então esse aqui é com quantos bits a gente vai truncar cada palavra. Então essa primeira palavra vai ser truncada com 3 bits, então vai ficar isso aqui. Essa é truncada com 2 bits, essa com 4 e essa aqui com 4. Então a gente achou aqui o código de Shannon, Fanon e Elias. Dado esse código, né, a gente pode calcular o comprimento esperado, a gente calcula a entropia para aquela fonte e a gente pode calcular, né, a eficiência do código, né. E aqui a gente já pode, aqui para comparar, a gente tem ali o Huffman, então aquela anotação que eu mostrei para vocês, né?
da árvore de Huffman e o comprimento, então, para o código de Huffman. Então a gente vê aí que o comprimento do código de Huffman é menor, né? Então a gente vai ter a eficiência do código de Huffman aí, no caso, é máxima, né? 1. Né? Então a eficiência aí vai estar maior do que a eficiência do Shannon-Fennon. Bem, aqui temos o outro exemplo, que a gente tem uma determinada distribuição, calculamos aqui o F barra, aliás o F, né, acumulativa, agora aqui o F barra, a representação binária, então aqui tem dízimas periódicas, né, dízimas periódicas, essa barra em cima, né, calculamos o L que a gente vai, o número de bits que a gente vai manter, vamos truncar então essa representação binária, e a gente obtém esse código aqui, aí, mais uma vez calculando aí, né, a entropia, o comprimento esperado, e se a gente fizer o código de Huffman para a mesma distribuição, a gente acha essa árvore de Huffman, esse código, e o comprimento esperado para o código de Huffman. Né, mais uma vez mostrando aí, né, que o Huffman tem melhor resultado.